Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano, falando do canal do Camarada Comissário. Hoje eu quero comentar um fenômeno bastante comum em nosso país. É um fenômeno que eu chamaria de, digamos assim, garotas propagandas do movimento branco. Ou garotas propagandas do Exército Branco. O que é isso? Vocês já devem ter percebido, assistindo a outros canais do YouTube, que o YouTube está cheio de professoras de russo, de arte, de cultura russa, que quase sempre nos contam histórias terríveis sobre como o comunismo matou, sobre como Lenin era malvado e cruel, tão perverso a ponto de exceder em maldade figuras como o Darth Vader. Talvez o próprio Darth Vader seria o avatar do Lenin para essas pessoas. E quase sempre é basicamente a mesma coisa. São pessoas que até admitem que havia problemas no Império Russo, e aí, de repente, chegou ali uma camarilha de comunistas malvados, de bolcheviques, e aí resolveram sair matando quem podiam pela frente. Matando quem podia pela frente simplesmente por prazer, simplesmente porque eram loucos, sem nenhum motivo. Simplesmente matavam, simplesmente porque eram pessoas obcecadas por sangue, por ódio, por todo esse tipo de coisa. E quase sempre esses vídeos eles são feitos para um eleitorado muito conhecido nosso, os chamados bolsominions, os partidários do chamado movimento monarquista, reacionários de todo tipo que você imaginar. E sempre os comentários são os mesmos. Eu estou vendo aqui os comentários de um desses vídeos, que foi a propósito... Aqui é um vídeo antigo, inclusive, agora... exatamente, é um vídeo antigo, inclusive, só agora que eu me dei conta disso. Mas, enfim, é sempre atual esse comentário. E aqui um sujeito comenta o seguinte: estão tentando fazer isso na América Latina. Eu gostaria de saber quem está tentando fazer isso na América Latina, porque, pelos resultados eleitorais, o único que tem realmente o intento de estabelecer um sistema comunista é o Pedro Castillo. O outro coloca aqui, uma verdadeira porcaria. O outro ainda coloca o seguinte: ainda tem brasileiros que querem implantar essa desgraça no BR. O gordo governador do Maranhão é comunista e quer implantar esse horror no BR. Aí o outro coloca, mais de 40 milhões morreram nesse período. Stalin foi um dos maiores assassinos da história, muito pior do que Hitler. E por aqui você já tem uma noção do tipo de eleitorado que esse tipo de vídeo atrai. Bom, senhores, isso aqui eu considero um comentário muito perigoso. Isso aqui mostra, aliás, a que tipo de gente serve esse tipo de vídeo. Quando o sujeito diz que um primeiro-ministro que criou as primeiras leis contra o racismo, que criou um sistema, o primeiro país europeu a recusar o racismo e a eugenia, um país que criou um elevador social, coisa que não existia no Império Russo. No Império Russo, se você nascia pobre, você ia morrer pobre. Se você nasceu camponês, você ia morrer camponês. Se você era filho de um operário de fábrica, um operário que muitas vezes sequer tinha botas para utilizar no inverno, ele tinha que enrolar os pés nos trapos. E isso, as próprias fotografias da época do Império Russo mostram isso muito bem. Você ia morrer enrolando também os seus pés em trapos, como fazia o seu pai. Se você nascia de uma prostituta que utilizava o bilhete amarelo, aliás, para a esquerda identitária, para a esquerda pós-moderna, né, vocês devem adorar o governo do Tsar Nicolai II, porque no governo do Tsar Nicolai II a prostituição era legalizada. Estima-se que só em São Petersburgo havia cerca de 40 mil prostitutas.
na época, nos últimos anos do governo Nicolai II. O próprio Fyodor Dostoiévski, para quem leu a obra Crime e Castigo, Преступление и наказание, deve se lembrar do momento em que um funcionário público alcoólatra comenta que a filha dele, Sônia Marmeladova, vivia sob o bilhete amarelo. O que era esse bilhete amarelo? Era um documento que era entregue às prostitutas. Se vocês pesquisarem, principalmente quem souber russo, vão encontrar fotos documentadas da época do governo de Nicolai II de crianças de 9 anos de idade com bilhete amarelo. Quer dizer, crianças de 9 anos se prostituindo, senhores. Uma coisa que hoje nós chamamos de pedofilia. Você tinha isso no Império Russo. E isso era uma situação completamente normal. Muitas vezes uma família camponesa não tinha como sustentar todos os seus filhos, então eles vendiam. Aliás, a venda de mulheres, a venda de crianças de rua era algo normal no Império Russo. Algo tão normal que nós encontramos isso até mesmo na literatura de Fyodor Dostoiévski. Quem leu O Idiota, de Dostoiévski, deve se lembrar da personagem principal, Elizaveta. Elizaveta, acho que Fyodorovna, se não me falha a memória. Que ela foi vendida, ainda menina, e foi comprada por um rico negociante. Quer dizer, esse era o Império Russo, o mesmo Império Russo que hoje, algumas pessoas que gostam do movimento branco dizem, né, não, Россия, которую мы потеряли. A Rússia que nós perdemos, como aquela velha história, né? A gente era feliz e não sabia. Uma Rússia na qual você tinha miséria para a absoluta maioria da população russa. Uma Rússia, hoje em dia quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa russa, muitos de vocês devem imaginar uma pessoa branca, de cabelos claros, alta, só que no início do século XX não era assim não. Talvez para os nobres, claro. Só que dados da época da Segunda Guerra Mundial mostram que os russos eram os europeus mais baixos da Europa. Há dados que, inclusive, já foram mostrados pelo Vitaly Lesov, que é um sociólogo, que é um jornalista, que, inclusive, é guia turístico em Moscou. Ele tem um blog maravilhoso chamado Guia de Moscou, no qual ele mostra isso, comprova. Isso são coisas comprovadas e não é da propaganda bolchevique. Isso tudo é comprovado por dados da época do Império Russo, do Tsar Nicolai II, Nicolai II. Nicolai II podia ter muitos defeitos, mas muitos defeitos mesmo, seu governo. Mas pelo menos uma coisa tinha uma qualidade, que era a estatística. Ciência essa que apareceu exatamente na época de Nicolai II. E é exatamente por essas estatísticas. Nós temos dados, por exemplo, sobre como pessoas morreram de fome no Império Russo, sobre como as pessoas viviam em uma absoluta situação de miséria. Nós temos dados sobre, por exemplo, o analfabetismo no Império Russo. Pode até ter sido que Nicolai II tenha tentado mudar alguma coisa, mas ele tentou fazer isso quando já era tarde demais. E, de fato, nós temos dados, temos muitas pesquisas, inclusive, até mesmo de doutores, e até mesmo do próprio movimento branco. Porque aqui muitas pessoas gostam de dizer que não, nosso canal é um canal de radicais, de pessoas sectárias, mas não é um canal de pessoas sectárias, não. Eu muitas vezes leio também sites do movimento branco e vejo que, de fato, Nicolai II pode até ter, por alguns instantes, visto que a situação estava ruim em seu império. Só que um czar sozinho não consegue dar conta de problemas que se estabeleceram por centenas de anos. É um fato, por exemplo, que Nicolai II chegou a emitir diretrizes para acabar com a prostituição infantil no Império Russo. Na época do Império Russo, hotéis de São Petersburgo ofereciam crianças para o deleite
de hóspedes estrangeiros. Essa era a situação na época. Essa era a situação em que viviam milhões de pessoas, sem perspectiva de ascensão social. O que é ascensão social? O que é um elevador social? Hoje em dia, se você pegar uma pessoa que, por exemplo, vive com um salário mínimo, mas tem uma casa, tem uma certa estabilidade ali, ganha um salário baixo, o sujeito tem a oportunidade, por exemplo, de fazer um concurso público. Concurso público, digamos, para agente da Polícia Federal, para auditor fiscal. E assim um sujeito que muitas vezes, como já aconteceu, é muito raro no Brasil, isso é muito raro mesmo, mas pode acontecer. Às vezes o sujeito mora na rua, passa num concurso público, ganha estabilidade, vai viver com dignidade. Isso não era possível no Império Russo. No Império Russo, ou você nascia aristocrata, e ia ser um aristocrata, um príncipe, um conde até o final da sua vida, ou você era um camponês e assim ia viver até o final da sua vida. E, para ser honesto, só existia uma oportunidade para você subir na sua vida no Império Russo. Eu até diria duas, só que uma delas era, digamos, o famoso 1 no meio de 1 milhão, talvez. 1 no meio de 10 milhões. A primeira possibilidade, que era exatamente 1 no meio de 10 milhões, era você fazer amizade com um tsar, o que era, por sua vez, muito raro. E a Rússia tem casos assim. Foi o caso de Menshikov. Menshikov era um filho de uma família de burgueses, digamos assim, utilizando o linguajar da época, quer dizer, de comerciantes, de comerciantes de classe baixa, que teve a chance na vida de fazer uma amizade com Pedro o Grande. Tornou-se seu companheiro de aventuras, de bebedeira também, se tornou um camarada do tsar. Por conta disso, ele se tornou um nobre, ele ascendeu na vida, recebeu palácios. Hoje, quando você vai a São Petersburgo, um dos locais mais visitados pelos turistas é o Palácio de Menshikov, que fica pertinho do Hermitage de São Petersburgo. Então, outro caso também, que também foi na época de Pedro o Grande. Pedro o Grande tinha era chamado de Arab. Arab seria não era um eunuco, era um servo, digamos assim, um servo negro. Os servos negros do Império Russo, a Rússia não participou do tráfico de escravos, mas às vezes um sultão, por exemplo, otomano, mandava um negro de presente para um tsar russo, ou mesmo para um nobre russo. Troca de presente sempre foi algo comum dentre impérios, e até hoje acontece. E Pedro o Grande, ele achou esse rapaz, gente boa, dizia-se que ele vinha de uma linhagem de reis da África, e assim resolveu dar emancipação para esse rapaz negro. Ele foi estudar na França, onde ele se tornou um oficial, era muito mulherengo lá, um cara negro no meio de belíssimas senhoras da corte francesa, e por conta disso ele teve que sair fugindo da França. Teve que fugir da França porque arranjou problemas com maridos ciumentos. Em São Petersburgo, ele encontrou o tsar, que ele não via há muito tempo, e se tornou depois um governador de uma região da Sibéria. Seria como você imaginar, por exemplo, Zumbi dos Palmares se tornando um governador geral no Brasil, uma coisa que nunca aconteceu. Então essa era uma possibilidade de ascensão social. A outra possibilidade era através da guerra. A guerra é uma das razões, inclusive, pelos quais os soldados russos eles demonstravam tanta coragem em batalha. Porque ele sabia que se ele saísse como um herói dessa guerra, ele podia dar melhores condições para a família dele, ele podia conquistar uma garota da vida dele, uma garota da vila dele, ele poderia ascender na vida. Esse era o elevador social na Rússia. Essa história de você estudar, né,
para você crescer na vida, para você ir para uma universidade, isso aí não era uma coisa que jamais podia acontecer para um filho de um pescador na Rússia. Isso era uma coisa que jamais podia acontecer para o filho de um camponês, para o filho de um operário da fábrica. O meu pai, aqui no Brasil nós não tivemos comunismo, mas aqui no Brasil, desde que a Rússia fez a sua revolução comunista, apareceu uma coisa chamada elevador social. O meu pai, por exemplo, ele é filho de um pescador. Se o Brasil fosse uma monarquia, hoje o meu pai tem 2 faculdades, inclusive é um doutor, tem pós-graduação em uma delas. Pobre estudando, vocês acham que tsar, que imperador, que Kaiser está preocupado com isso? Ele dá uma ova. Todo governo elitista, inclusive como esse que nós temos agora, no qual o ministro da Educação, né, ele até fez hora, né, caçou, não, porque esse nem até o filho do meu porteiro sequer foi fazer a prova e foi aprovado. Isso é mentira. Isso é mentira. Um sujeito que tributa livros sob a desculpa de que, não, porque no Brasil somente rico lê, um sujeito desse não está preocupado com a educação. Pessoas como o Bolsonaro, como o Paulo Guedes, pessoas com esse tipo de pensamento, eles não estão preocupados com o pobre subir na vida. E é exatamente por causa disso que para essas pessoas a figura, né, o demônio comunista é útil para eles. Porque eles não estão interessados em pessoas subindo na vida. Eles não estão interessados em um filho de um pescador e um filho de um ferroviário se tornando doutores, se tornando inventores. O inventor do famoso carro de combate T-34, Koshkin, era um garoto de rua. Onde que um garoto de rua ia se tornar um engenheiro num país como o Império Russo? Onde que um filho de um camponês se tornaria o primeiro homem a ir até o espaço, como foi o caso de Yuri Gagarin? Filho, quer dizer, de 2 camponeses. Onde que um filho de um camponês iria se tornar um projetista e inventar um fuzil como o AK-47 e o AK-74 e todas as suas variantes, considerada o melhor fuzil de assalto do mundo? Todas essas pessoas que criaram sondas para ir até Marte, que foram até o espaço sideral, que criaram aeronaves, que criaram novas tecnologias, todas essas pessoas eram filhos de operários e camponeses. Pessoas que nunca, em um império elitista como o Império Russo, teriam a oportunidade de ascender na vida. Mas porque na época da Revolução Russa muita gente foi embora. Sim, é verdade que muita gente foi embora, inclusive o inventor do helicóptero, Igor Sikorsky. Só que os bolcheviques também tiveram o seu próprio inventor do helicóptero. Criaram helicópteros de combate que hoje estão dentre os melhores do mundo, inclusive estão nas Forças Armadas, estão hoje na Força Aérea Brasileira, como é o caso do Mi-35, que é uma variação do Mi-24. Quer dizer, coisas inventadas por comunistas. Outra coisa que me parece extremamente desonesto, principalmente nesse vídeo aqui que eu acabei de ver, é que ela fala do governo do Lenin utilizando clichês que já são muito batidos. O velho clichê de que a guerra civil foi uma guerra de irmão contra irmão. Que irmão é esse que manda atirar em você na hora que você vai pedir melhores condições de trabalho? Que irmão é esse que envia os cossacos para cima de você para afogar em sangue movimentos como o Domingo, para fazer o que foi feito no Domingo Sangrento, para fazer o que foi feito em locais como Baku, como Tbilisi, como em tantos outros locais, onde manifestações de operários foram afogadas com sangue,
Hoje muita gente está reclamando que um operário foi injustamente, quer dizer, perdeu o seu olho, porque não estava nem no meio da manifestação, o cara ia passando lá para comprar coisas para o seu trabalho. Pois isso aí era absolutamente comum no Império Russo. Era algo absolutamente comum. E não só no Império Russo, como também no governo provisório. O governo provisório esse, que fez o quê? Era um governo tão incapaz, tão fraco, que vivia o tempo todo sofrendo tentativas de golpe de Estado, como foi a tentativa de golpe de Kornilov, como foi a tentativa de golpe do almirante Kolchak, como foi a tentativa de golpe de Brusilov e de tantos outros que aspiravam ao posto de ditador da Rússia. E foi somente os bolcheviques que conseguiram manter a unidade do país. Tiveram que lutar contra mais de 14 países ocidentais. Tiveram que lutar contra o Exército Branco, contra os bandidos do Exército Negro, contra os bandidos do Exército Verde. Tiveram que lutar contra os Bashmaki. E mesmo assim conseguiram transformar o país na segunda economia do mundo, no país que derrotou a Alemanha nazista, no país que lançou o primeiro homem ao espaço, no país que criou a primeira usina nuclear, no segundo país a criar a bomba atômica, por causa da qual hoje ninguém invade a Rússia. Esse foi o governo bolchevique. Houve problemas com esse governo, sem dúvidas. Vocês acham que a independência do Brasil foi conseguida todo mundo lá bonitinho, apertando as mãos, tomando comendo um churrasquinho, tomando uma cervejinha? É claro que aconteceram muitas injustiças nesse período, mas eu acho que ninguém hoje é louco a ponto de querer justificar a dominação do Brasil por Portugal.